Amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 20, mais uma vez, versículos 1 a 7. E depois nós vamos voltar para Isaías. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 7. Eu estou lendo na versão textual, tá? Os irmãos podem seguir nas suas versões. Começando no versículo 1. Vi um anjo que descia do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão, e prendeu o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o atou por 1000 anos, e o lançou ao abismo, e o encerrou, e pôs um selo em cima dele, para que não enganasse mais as nações, até que fossem cumpridos os 1000 anos. Depois destas coisas, é necessário que ele seja desatado por um pouco de tempo. E vi tronos, e se sentaram neles, e lhes foi concedido julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, os quais não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido a marca na testa e em sua mão. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Mas os demais mortos não voltaram a viver até que se cumpriram os 1000 anos. Bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre estes. Senão que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quando os 1000 anos se cumpram, Satanás será solto de sua prisão. Até aqui. Vamos voltar agora para Isaías capítulo 24. Vamos ler o capítulo todo. Do versículo 1 até o 23. Isaías 24, do 1 ao 23. Eis que Yahvé esvazia a terra e a deixa desolada. Transtorna sua face e faz espalhar os seus habitantes. O mesmo ao povo e ao sacerdote, ao servo e ao senhor, à criada e à senhora, ao comprador e ao vendedor, ao prestamista e ao prestateiro, ao credor e ao devedor. A terra fica inteiramente esvaziada, fica totalmente saqueada. A boca de Yahvé disse isto: de luto está a terra e o universo se murcha. Os maiorais da terra desfalecem, a terra foi contaminada por seus moradores, porque transgrediram as leis e as ordenanças e o pacto eterno. Por isto, uma maldição devora a terra, e seus habitantes o pagam. Por esta causa, os habitantes da terra serão consumidos, e a humanidade tem diminuído. O vinho novo escasseia, murcha-se a vide, e geme o coração outrora alegre. Cessa o júbilo dos pandeiros, cessa o rebuliço dos que se divertem, cessa a harmonia da harpa, já não se bebe vinho entre canções, e o licor tem sabor amargo ao que o bebe. Quebrantada está a cidade do caos, toda casa está fechada para que ninguém possa entrar. Há lamentos nas praças pela falta de vinho, todo regozijo tem-se ensombrecido. A alegria se foi da terra. Na cidade só restam escombros. Suas portas têm sido feridas com a ruína. No meio da terra
e no meio dos povos sucederá o que no varejar da oliveira, ou no rebuscar depois da vindima. Por causa da majestade de Yahvé, erguerão a voz desde o poente, dizendo: aclamai desde o oriente a Yahvé, desde as costas do mar, ao nome de Yahvé, Elohim de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cânticos, glória ao justo. Porém, eu digo, os traidores traem traiçoeiramente, terror, cova e rede sobre ti, ó morador da terra. Aquele que escapar do grito do pânico cairá na cova. Aquele que sair do fundo da cova ficará capturado na rede. As janelas do alto têm-se aberto, abalam-se os alicerces da terra. A terra se sacode e se racha. A terra se parte em pedaços. A terra cambaleia, vacila como um ébrio, cambaleia como uma barraca. Tanto lhe pesa o seu pecado. Desaba-se e não se ergue jamais. Yahvé visitará o exército das alturas e os reis da terra na terra. Amontoar-se-ão e ficarão encerrados, presos em masmorra, depois de muitas gerações serão visitados. A branca se envergonhará, e o ardente se confundirá, quando Yahvé vier a reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos seja glorificado. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós queremos realmente, como já foi pedido, Senhor, ter um tempo aos pés do Senhor. O teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Aquele que o Senhor deixou como nosso paráclito, Senhor. Ele mesmo, nesse momento, ilumine os olhos do nosso coração. Tranquilize ao mesmo tempo a nossa mente. Senhor, nós estamos diante da sua palavra santa. E sem a tua ajuda nós nada podemos fazer. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor. Abençoa o que fala, o que ouve. Abençoa-nos todos nós. Porque, Senhor, nós sabemos que cada vez que passa o tempo nós vamos sendo convencidos da nossa insuficiência para penetrar nas coisas que o Senhor nos deixou. Precisamos que o Senhor tome as nossas mãos e nos guie, Senhor. Nós nos colocamos em dependência a Ti. Nós nos colocamos na Tua presença e pedimos que o Senhor abençoe esse tempo. Santifica para nós esse momento, Senhor. E realmente, como já foi pedido também, repreende o poder das trevas. Repreende toda resistência provocado pelo príncipe da potestade do ar. Senhor, nós queremos aprender do Senhor com mansidão, acolhendo a Tua palavra. Ela é poderosa para salvar a nossa alma, para despertar o nosso coração em devoção, para nos fazer, Senhor, andar segundo a Tua vontade. Muito obrigado. Confiamos nossa condição também humana nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos habilite, Senhor, livrando-nos de dispersão, de qualquer confusão mental, Senhor, de qualquer tipo de empecilho. Nós nos confiamos a Ti. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, ontem nós vimos essa verdade acerca da, vamos dizer assim, da doutrina, embora não seja só um ensino, uma doutrina, mas é mais também carregado de uma revelação do reino de 1000 anos do Senhor Jesus. Começamos a falar ontem um pouco sobre isso, e embora a gente tocou em alguns assuntos, o ponto principal era chegar nessa questão. Por quê? Porque nós vimos na introdução que o Senhor tem feito um trabalho de edificação da igreja ao longo do tempo. E muitas coisas, né, já foram restauradas. O problema do cristianismo em geral é que ele parou, eu estou dizendo do cristianismo agora do ramo reformado, se entendeu que houve uma reforma na história da igreja e que Lutero e os demais irmãos pré-reformadores, alguns pós-reformadores, viram, né, o caminho de Deus de restaurar o seu povo do cativeiro babilônico espiritual dentro da Igreja Católica. E aí alguns pensam que essa reforma fez tudo. Mas, né, para aqueles que estudam a palavra profética de Deus,
dentro das 7 igrejas do Apocalipse, você vê a igreja em Sardes, cujo nome significa um remanescente, escapou, e o Senhor diz a eles, né, sê vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado completas as tuas obras na presença do meu Deus. Essa igreja em Sardes, que representa o movimento protestante reformador, ela tem essa característica de restaurar parte da verdade e parar ali, como se aquilo fosse tudo. Essa é a origem de muitas denominações. Cada um vê um ponto da verdade e se isola em torno daquilo. E não se abre para acolher toda a plenitude de Cristo no corpo. Mas bendito seja o Senhor, porque mesmo assim o Senhor foi restaurando e está restaurando. Mas nós vimos que na ordem da edificação da casa de Deus, o último assunto que acontece quando o tabernáculo está posto em ordem, de acordo com o que o Senhor designou, é que a glória visível do Senhor enche a casa. E isso, no cumprimento tipológico, é o que dizem Tessalonicenses. O Senhor Jesus virá dos céus para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Irmãos, que dia vai ser esse? Quando o Senhor, por um lado, voltar para nós. Mas, por outro lado, visto que o nosso corpo será glorificado com a glória dele, com aquilo dele que está formado em nós, ele, por outro lado, voltará, entenda o que eu vou dizer, por um lado, de dentro de nós. A sua glória vai simplesmente irradiar dos seus santos, que aparecerão com ele em glória como um Cristo coletivo nas nuvens, sendo admirado e visto por todo o mundo, irmãos. Essa é a glória enchendo a casa. Aquela Shekinah que descia dentro do Santo dos Santos e ficava ali. Agora permeia a casa toda. Então essa glória aparecendo diante da vista do mundo é o assunto da glória de Deus retornando a essa terra e se manifestando à vista de todos os homens. Isso é o reino. Por isso que também depois que o livro de Êxodo termina, né, nesse episódio, a gente tem o livro de Levítico inserido com ordenanças em relação à vida, adoração e serviço do povo de Deus, mas em ordem cronológica, o próximo livro é Números. E como que você vê o livro de Números? Você vê 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, e um santuário no meio, e aquele povo ordenado como um exército e sacerdócio. Se você estudar bem o livro de Números, nesses capítulos, e a conclusão da Bíblia, você vê que aquele povo era uma miniatura do que Deus fará na Nova Jerusalém. Deus estava exibindo um reino de sacerdotes na terra. Então, e o que é a glória enchendo a casa? É a glória do Senhor como conteúdo do seu povo, produzindo autoridade, domínio e comunhão. É isso que vai acontecer, irmãos. Então nós chegamos num ponto, agora na história da igreja, onde as demais verdades, embora não é toda a igreja que vê isso ainda, mas o Senhor foi levantando remanescentes e remanescentes e remanescentes ao longo do tempo. O que acontece? Com cada grupo de remanescente, ele produziu a restauração de uma verdade já sedimentada no seio do seu povo. E a última questão que ele começou a trabalhar, há mais ou menos 200 ou 150 anos, com irmãos muito sérios também, que andaram e pagaram um preço muito alto, é a verdade sobre o cumprimento da sua palavra profética e a aproximação do tempo da sua vinda. Porque é isso, irmãos, é para isso que nós somos santificados. Senão, fica faltando. Fica faltando o propósito final. Então nós vimos isso ontem e a gente começou a ver como é importante nós discernirmos a verdade acerca do reino literal do Senhor Jesus. Não um reino utópico, não é uma coisa abstrata. Ah, você vai reinar com Jesus quando você morrer. Você encontra com ele. Né? Nós vimos que teve pessoas na história da igreja que nem mais acreditavam que Jesus ia voltar de forma literal a esse mundo para instaurar o seu reino. Mas essa é a verdade bíblica. E isso tem que queimar no nosso coração, irmãos. Eu estava conversando com o Léo ontem, hoje de manhã também. Isso não é um assunto para curiosidade. Isso é um assunto que tem que dominar o nosso coração. Eu lembro do irmão Deus falando assim, há irmãos, ele fala assim, na minha biblioteca velhinha lá em casa, eu tenho livros de irmãos que viveram há 150, 200 anos atrás, que falavam, se debruçando sobre as escrituras, estudando, jejuando, orando, pedindo para o Senhor. Se eles soubessem, irmãos, por exemplo, que Israel está como um estado restaurado lá na Palestina,
Eles falaram, o senhor volta amanhã. Agora nós vemos tudo isso aí, vemos o Instituto do Templo, as coisas tudo prontas. A gente vê muitas vezes, ele falando, né? Seguimos vivendo nossa vidinha. Como se as coisas que nós temos aqui fossem as coisas mais importantes. Irmãos, queira o Espírito Santo abrir os nossos olhos. Para nós vermos que Deus tem os seus tempos fixos. E nós estamos, irmãos, se a gente for pegar, fazer um raio-x, bem no tempo dos dedos da estátua de Nabucodonosor. A única coisa que está faltando é aquela rocha, aquela pedra, não cortada com auxílio de mãos, vir esmiuçar todo esse monumento, irmãos. Todo esse colosso. E essa estrutura do mundo, que parece tão sólida, será varrida como palha pelo vento. E um reino inabalável vai encher toda a terra, irmão. Nossa vida não tem sentido se nós não aprendermos que o reino de Deus virá. E como diz o irmão Gino, quando nós pedimos, Senhor, venha o teu reino, nós oramos isso, nós estamos pedindo outras coisas dentro dessa oração. E a gente fala assim, vem o teu reino, e na cabeça de alguns cristãos, vem o teu reino significa, põe paz na minha casa, me dá prosperidade, né? Minha conta fique cada vez mais gorda no banco, porque reino de Deus para muitos é isso. Mas quando nós estamos pedindo, vem o teu reino, e Hebreus fala que é o reino inabalável, o que está escrito em Hebreus? Que para estabelecer o inabalável, ele deve remover tudo que é abalável. Então esse cosmos, irmãos, que vai se consumar na reconstrução da Grande Babilônia como cidade empório do anticristo, esse levante do Oriente cada vez mais se impondo sobre o Ocidente, é parte em germe do cumprimento dessa profecia. Tudo isso vai se dirigir para a adoração exclusiva ao anticristo. Todas as posses, tudo que você conquistar, que você não colocar na mão do Senhor, para ser usado por ele, o seu coração, suas forças, sua energia, seu trabalho, tudo vai ser dominado pelo anticristo. Uma das coisas mais assustadoras que tem no capítulo 18, quando está falando desse poder, desse monopólio que ele vai ter, eu não sei se é por meio de tecnologia quântica, se é por meio de inteligência artificial, eu não sei. Se é por meio de 6G ou 7G, porque a tecnologia do 7G, eles não estão falando só agora como 5G de ligar uma Alexa na sua casa, não. Eles estão falando com o 7G, irmãos, de conseguir mudar a sua consciência. De abrir portais na sua mente para espíritos conseguirem entrar e manipular você. Eles não chamam de espíritos, eles falam de entidades de outra dimensão. Se você não estudou sobre isso, estude. Aí sabe o que está escrito? Que nessa cidade do Apocalipse 18, a cidade literal da Babilônia reconstruída, eles vão comercializar tudo. Tudo vai ser em nome do dinheiro. Mamon ganhará uma preeminência como nunca ganhou. Até a própria religião vai ser deposta, mas o dinheiro não. A prostituta vai ser queimada com as suas carnes no fogo, está escrito. Mas aquela mesma prostituta que morre no Ocidente, levanta escondido dentro de um éfa e vai embora, transfigurada como uma fênix renascida, e se põe de novo na terra de Sinar. E sabe o que está escrito lá? Lá haverá comércios de cavalos. Está falando de criação. Tudo que for de respeito à criação. De gado, de plantas odoríferas ou qualquer coisa que seja para cosmético e embelezamento. A estética supervalorizada, o narcisismo, o hedonismo em alta. Aí vai falando de ouro, prata, minérios, com que de repente fala assim, e as almas dos homens também. Interessante que antes já tinha falado de corpos de homens. Mas ali fala que além dos corpos, as almas, o psique, a parte psicológica dos homens também vai ser comercializada. Eu pergunto para você como? Você pode falar, não, é por meio de ele escravizar os nossos corpos. Mas já tinha falado disso. Aí depois de falar do corpo, fala que a alma também vai ser comercializada. Para mim, irmãos, para quem sabe ler, um pingo é letra. Certo? Eu não estou falando que eu sei ler tudo, não, mas a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Cada vez mais tecnologia fundindo a inteligência artificial com a psique do homem. E por meio desse tal de 7G, com as possibilidades que ele abre para poder mexer no próprio intelecto e até nas questões espirituais da nossa existência. Porque um irmão já disse que quando o homem entrou na física quântica, ele penetrou nos umbrais do querubim.
O quântico é o limite entre o espiritual e o físico. E nós chegamos lá. Qual é o limite para isso, irmãos? De novo, isso é como uma torre de Babel, que é a reconstrução da grande Babilônia, porque o que foi é o que há de ser. E como o Senhor interveio para impedir Babilônia, o Senhor vai ter que intervir de novo. Porque senão não vai ter limite. Você está entendendo? Nós chegamos nesse tempo, irmãos. Esse é o tempo final. Desculpa, eu não ia nem falar disso aqui na introdução. Mas, sabe, irmãos, que essas coisas, pelo menos essas percepções que eu estou tentando falar para os irmãos aqui, produzem no nosso coração uma vigilância e uma reação. Sabe, aqui, por exemplo, em Maringá, uma cidade tão avançada, outro dia eu estava conversando com o Fábio e com o Léo também, os irmãos falaram, olha, parece que aqui a dificuldade é porque é tanta tecnologia, tanto avanço, é tanta capacidade humana, que as pessoas, às vezes, se endurecem diante da palavra. Porque é isso, o mundo se opõe ao Pai. O diabo se opõe a Cristo e a carne ao Espírito Santo. Mas por que o mundo se opõe ao Pai? Porque o mundo quer substituir a paternidade de Deus. Ele quer te dar tanto conforto. Ontem a gente estava falando, você vai tentar explicar algo, parece que a tecnologia hoje está tão avançada, as informações, o excesso de informação é tanto, que as pessoas não param nem para perguntar se alguma coisa tem algum mistério. Porque parece que para tudo tem uma explicação. E agora você tem a inteligência artificial pelo o chat GPT, você conversa com ela. Qualquer coisa que você quer saber. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você precisa, ela te dá. Você acha que isso vai parar, irmãos? Então nós estamos vivendo nesse tempo. Se o Senhor não produzir no nosso coração uma reação de devoção, irmãos, nós não vamos conseguir reagir contra o poder das trevas que se levanta, porque essa é a hora das trevas. Mais uma vez. Então, possa Deus nos fazer ter os olhos do coração iluminado sobre o tempo que nós estamos vivendo. Palavra do Senhor isso, irmãos. Porque ele disse que essas coisas no fim dos tempos aconteceria e que o nosso coração deveria vigiar para não ficar entorpecido pelos cuidados da vida, que são muitos nesse tempo. Então agora, nós vamos continuar lendo, ainda discernindo esse tempo e também vendo a importância de nós entendermos que o Senhor virá de forma literal e instaurará o seu reino. E quando nós pedimos, venha o teu reino, remova, Senhor. Você sabe que quando você está pedindo, venha o teu reino, você está pedindo pelo terremoto planetário? Porque para ele instaurar o reino que não se abala, ele tem que abalar todas as outras coisas. Bendito seja o Senhor, irmãos, porque quando ele voltar, ele vai ter um jeito de solucionar tudo do sistema caído que se opõe a ele. Ele só vai dar um toquezinho com os pés no Monte das Oliveiras. E um terremoto global vai derrubar todas as estruturas do sistema satânico, do cosmos de Satanás, que se opõe a Deus. Quando você está pedindo venha o teu reino, não é, entenda, viu? Põe paz no meu coraçãozinho. Venha o teu reino, Senhor, que o meu carro não quebre na estrada. Venha o teu reino, que minha conta essa semana. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Tem a ver com o desejo de que ele seja rei absoluto. É claro que primeiro dentro do nosso próprio coração. Mas está falando de algo muito grande. Então vamos continuar vendo onde nós vimos o Senhor Jesus, falando em João 5, sobre o momento da primeira ressurreição. Né? E nós vimos ele mostrando a primeira ressurreição, acontecendo com um grupo, um tempo de intervalo, o último dia e a ressurreição onde todos ouvirão a sua voz. Então nós vimos que o próprio Senhor mostra tempos de diferentes divisões dentro do tempo. Agora hoje nós vamos ver Isaías falando a mesma coisa. E existe uma expressão aqui em Isaías 24, porque tudo que o Senhor ensinou já estava em algum lugar já da Escritura, e o Senhor desenvolveu. Hoje nós vamos ver a luz do reino milenar dentro da profecia de Isaías. E existe uma expressão aqui muito interessante que acontece no versículo... Eu vou chamar a atenção para ela, mas nós vamos começar do versículo em diante agora a considerar, tá? Mas no versículo 22, fala, amontoar-se-ão e ficarão encerrados
presos em masmorras, depois de muitas gerações. Algumas Bíblias traduzem depois de muitos dias. Os muitos dias ou muitas gerações aqui no hebraico é Rov e Amim. O Rov e Amim, aqui, né, é a mesma expressão que em grego é usado por João. Ele equivale, na verdade, porque aqui de fato é muitas gerações ou muitos dias. Isaías, todavia, irmãos, ele não diz o tempo específico. Por quê? Porque a profecia bíblica ela funciona assim. Deus é, como diz o irmão Gino, é o melhor pedagogo que existe. E não tem ninguém melhor que Deus para ensinar. Você sabe quando você está diante de uma criança, começando a esboçar um assunto, você não pode falar de forma muito complexa. Você tem que ajudar ela a ir desenvolvendo a consciência acerca daquele assunto. Então, como você vai desenhar um homem, você vai lá, desenha uma bolinha, certo? Aí você desenha um pauzinho aqui, outro pauzinho para cá, outro pauzinho para cá, um pauzinho para cá, para cá. Isso, o que é isso aqui? Isso aqui é um homem. Ah, entendi. Aí, à medida que ela vai crescendo, você vai colocando uma boquinha, um olhinho, outro olhinho, né? Um pezinho, outro pezinho aqui, uma mãozinha aqui. Tá. Ah, deixou de ser um homem? Não, mas agora acrescentou mais detalhes. Aquilo que já tinha sido falado. À medida que ela cresce, você não só faz de maneira rude isso, você vai colocando roupa, você vai desenhando uma roupinha, né? Vai desenhando ela usando um tênis. Por quê? Porque agora ela está entendendo melhor. Então Deus também vai construindo a sua verdade. O que acontece? Nós vamos ver hoje em Isaías, mas também tem nos escritos de Moisés, tem nos Salmos. A verdade do reino literal do Senhor Jesus por 1000 anos, como a era de ouro da história do homem, do propósito de Deus com a humanidade, ela está em toda a Bíblia. Só que Deus, ele começa nos ensinando por etapas. Então, em Isaías, ele não usa a expressão 1000 anos. Ele só fala muitos dias. Muitas gerações. Rov e Amim. Mas quando João já, no final, porque Apocalipse é o livro da colheita, quando João conclui o assunto em Apocalipse, visto que ele já revelou as etapas iniciais do assunto, agora está preparado para ter a definição final. É igual o homenzinho, que era só uma bolinha redonda, a cabeça, né, o corpinho de forma mais rudimentar, mas agora, diz que a criança já cresceu, dá para colocar os detalhes que estão faltando. Você está entendendo? É como se fosse um bolo em camadas. Então o Senhor lançou uma base por meio de Moisés, por meio dos salmistas, por meio dos outros profetas, por meio de Jesus, como a gente viu ontem no Evangelho de João. Eu achei importante começar por Jesus para entender que o próprio Senhor, o absoluto Senhor da verdade, falou a mesma coisa, irmãos. Então, ele foi por etapas. Quando chega em João, que é a conclusão, aí ele define até a duração do tempo. Durante 1000 anos. Né? Kilia em grego. Aqui o hebraico fala de muitas gerações. Rov e Amim. Mas vamos ver esse assunto agora no capítulo 24. Certo? E aí a gente vai poder analisar lá, quando pudermos fazer a simetria entre Isaías e Apocalipse. Capítulo 24, versículo 1. Eis que Yahvé esvazia a terra. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Se você ler do capítulo 13 ao 23 de Isaías, você tem um grupo de profecias. Essas profecias falam contra a Babilônia, falam contra Tiro, falam contra Moabe, falam contra Filístia, Assíria, certo? Então, todos os povos inimigos de Israel são objetados nessas profecias. É como se Deus estivesse falando em particular para cada um dos povos inimigos do seu povo. Porque as profecias giram em torno da relação que cada nação tem com o povo eleito de Deus. Porém, quando chega no 24, como se fosse um grande finale de tudo, o Senhor vai mostrar assim, agora não é contra essa ou aquela nação. É contra o mundo inteiro. Por isso que essa sessão de Isaías, Isaías 24, 25, 26 e 27, que é uma perícope só. O que é a perícope? A perícope é quando a ideia foi falada de forma completa. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que acabou o capítulo 24, acabou o assunto. E a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulo nem versículo. Os capítulos foram colocados no ano 1200, os versículos no ano 1300 depois de Cristo, pelos arcebispos lá de Canterbury. E aí você pensa assim,
Acabou o versículo, acabou o capítulo, acabou o assunto. Não, e às vezes acabou o capítulo e o mesmo assunto continua. O capítulo 24, a duração da profecia dele vai até o capítulo 27. Essa sessão toda é chamada de o pequeno Apocalipse de Isaías. Todo o livro de Apocalipse está concentrado no capítulo 24, 25, 26 e 27. O pequeno Apocalipse de Isaías. Do capítulo 13 até o 23, existe o Massá, a sentença do Senhor contra nações específicas, cada um dando a sua sorte dentro da profecia. Mas do 24 ao 27 é contra o mundo inteiro. Uma série de acontecimentos se desenrolando em forma crescente, em revelação crescente, paulatina, porém crescente, do propósito de Deus. De como ele vai efetuar os seus muitos juízos até que Cristo seja entronizado, não só nos céus, mas também na terra. E todas as coisas possam convergir para o Senhor Jesus. Como Paulo disse que vai acontecer na dispensação da plenitude dos tempos. Está dando para entender, amados? Então aqui o Senhor não vai falar contra essa ou aquela nação. Depois dele falar de tudo que as outras nações vão provar, do 13 ao 23, agora ele vem falar contra o mundo inteiro. E aqui, agora, com muito cuidado, e de forma muito respeitosa, eu vou dizer o seguinte. Eu não sei quantos irmãos aqui compraram aquele livro do irmão G.H. Lang, Apocalipse e a Revelação de Jesus Cristo. Foi um dos livros que a gente lançou para alguns irmãos que pediram. Irmão, se você não leu, leia. Se você não comprou, compre. Porque, assim, Apocalipse é maravilhoso, né? E eu tinha aprendido bastante coisas por meio do estudo do irmão Delcio e também do irmão Dina Francesco, o irmão Christian Shen também. Mas, irmão, tem alguns pontos que o irmão Lang levanta ali que vai lançar mais luz nisso aqui que eu vou compartilhar agora com os irmãos. E que eu não vi ninguém falar. Por isso que eu estou falando aqui para vocês que valeria a pena ler. Durante muito tempo, eu vou colocar uma coisa aqui em aberto, tá? Isso não é uma coisa fechada. Eu estou falando que é uma luz que eu tenho percebido. O capítulo de Apocalipse sobre os selos, que vai do capítulo, no começo do 6 ali, o cordeiro começa a abrir os selos. Eu sempre interpretei de uma forma, irmãos. Mas agora eu quero mostrar para os irmãos um outro aspecto que para mim parece fazer um pouco mais de sentido. Que concorda com o que está no capítulo 24 de Isaías e com Daniel, capítulo 7. Tá? Então nós vamos ler aqui, ó. Presta atenção, o juízo do Senhor aqui é contra o mundo. Então está falando de uma hora de um cataclisma que vai acontecer. Se você leu com cuidado, você percebe que aqui tem um cataclismo envolvido. É planetário a coisa. Eis que a vé esvazia a terra e a deixa desolada. Transtorna sua face e faz espalhar a seus habitantes. E aí ele começa a mostrar no versículo 2 que esse juízo é contra todos. É a hora de Deus começar a julgar, irmãos. E porque Deus vai tomar o juízo na mão, não tem privilégios. Todos vão ter que ser julgados, cada um dentro da sua própria situação. É claro que 1 Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus. Mas quando Deus começar a julgar a sua casa, e ele tomar as rédeas do juízo na mão, todos vão receber o juízo devido a cada um. Alguns são juízos dispensacionais, outros são juízos de disciplina, outro é juízo eterno, mas Deus começará a julgar. Para a gente poder entender isso aqui, ele está falando, Yahvé transtorna a terra. Já não é mais a igreja, não é por meio de Israel, não é por meio das nações, Deus mesmo em pessoa vai vir julgar. Existe uma expressão, em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo fala assim, mas quanto a mim, pouco me dá ser julgado por vós ou pelo dia do homem. A nossa versão põe tribunal humano, mas no grego é o dia do homem. Pode olhar lá no original que você vai ver isso, o dia do homem. O que significa essa expressão dia do homem, irmãos? O que Paulo quer dizer com isso? Ela vai se contrapor a uma outra expressão que aparece em 2 Pedro capítulo 3. O dia de Deus. O dia de Deus é o dia em que Deus, em pessoa, vai começar a julgar todas as coisas. O dia do homem é o dia em que Deus confiou autoridade para o homem julgar. É o tempo em que os homens governam. Que os homens são livres para julgarem ou não julgarem. Mas o governo está entregue aos homens. Sabe quando começou o dia do homem? Essa expressão usada por Paulo?
Ela começou em Noé. Porque em Noé, e esse capítulo vai estar conectado com isso, a partir de que o povo saiu da arca, os filhos de Noé e Noé saem da arca com os animais, o que Deus faz? Ele investe um homem de autoridade para julgar outro homem. Antes disso, um homem não podia julgar outro homem. O homem não podia prender ou matar outro homem, nem em nome da justiça. Quando Caim matou Abel, o que aconteceu? O que o Senhor fez? O Senhor colocou um sinal em Caim para que ninguém pudesse matá-lo, porque um homem não podia julgar outro homem. A partir do dilúvio, depois que o dilúvio passa e a arca repousa em Ararat, e Noé sai, Deus fala assim, agora, se um homem derramar o sangue, pelo homem se derramará o seu. E começa a chamada dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano inaugura o dia do homem. Os irmãos estão entendendo? Só para a gente poder entender melhor isso, vamos lá em Gênesis 9. Gênesis 9, versículo 1. E abençoou Elohim a Noé e a seus filhos, e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor e pavor de vós estará em todo animal da terra, em toda ave dos céus, e em tudo que se move sobre o solo, em todos os peixes do mar, em vossas mãos serão entregues. Então o homem vai governar sobre a criação. Deus reafirma o domínio do homem sobre a criação. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Agora o homem vai comer carne também. Presta atenção, irmão, que isso aqui é o pacto noético, tá? E o pacto noético tem seus termos, tem o seu conteúdo. Cada pacto tem os seus próprios termos. Aqui o pacto de Deus com Noé é com toda a raça humana. E agora Deus ordena que o homem domine a criação e que o homem possa comer carne, porque também não podia antes. Vocês vão entender a importância disso aqui lá em Isaías 24. Fala assim, ó. 3. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Assim como a erva verde, vou-lo tenho dado tudo. Antes ele tinha dado só a erva verde, agora tenho dado tudo. Agora você pensa que essa rebelião, de forma global aí, em promoção de veganismo, você acha que isso é o quê? Porque o pacto noético não foi revogado. Você entendeu? Não foi revogado. Uma coisa é a pessoa deixar de comer carne porque é intolerante pelo organismo, porque é talvez questão de saúde. Outra coisa, irmãos, é uma agenda para quebrar esse termo do pacto de Deus. Continuando. Somente não comereis a carne com sua vida, que é a seu sangue, pois certamente demandarei o vosso sangue, assim como as vossas vidas, a requererei da mão de todo ser vivo e da mão do homem. Da mão de qualquer irmão seu demandarei a vida do homem. Aquele que derrama sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Pois a imagem de Elohim fez Aleftav ao homem. E vós, sede frutíferos e aumentai. Outra coisa, Deus promoveu a natalidade. Deus fez como mandamento a questão da frutificação, da multiplicação do gênero humano. Esse controle de natalidade, que essa agenda abortista, você está entendendo? Então você percebe que várias coisas que estão sendo colocadas em pauta dos governos das nações é uma afronta à aliança noética. Deixa eu adiantar uma coisa para os irmãos que eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir aqui por causa do que nós estamos lendo em Isaías 24. Deus dividiu a humanidade em 3 grupos: judeus, gentios e igreja. Os gentios, as nações, a aliança de Deus com as nações é o pacto de Noé. Deus não revogou das nações a obrigação de obedecer o pacto de Noé. Da igreja, sim, nós não estamos sujeitos ao pacto de Noé, você está entendendo? Tem coisas do pacto de Noé que Deus, quando, por meio de Cristo, ele chamou os crentes para fora das nações, para constituir um novo homem, que é a igreja, nós não estamos sujeitos. Por exemplo, nós não podemos derramar sangue de ninguém. Você está entendendo? Nós não podemos prender as pessoas. Como cristãos, não. O Senhor não mandou a gente pegar a espada. O Senhor mandou nós orarmos pelo que nos persegue, nos dá a outra face. Nós somos um povo distinto, irmãos. Mas tudo que não é dentro da igreja do novo homem, porque a palavra igreja, eclésia, significa o ajuntamento dos chamados para fora. Para fora do quê? Para tudo que não é Cristo. Nós somos um povo debaixo da nova aliança,
Somos a nova criação de Deus, o novo homem coletivo. Mas o que não é igreja, ou é gentil ou é judeu. E com os gentios, Deus tem uma aliança que ele não revogou, e as nações, como nações, têm a obrigação de obedecer essa aliança. Então as nações têm que promover a natalidade. As nações têm o dever moral diante de Deus de não promover o veganismo. As nações estão sujeitas, irmãos, a instaurar a pena capital, a pena de morte por crime capital. Se você matou, se alguém matou, alguém tem que vir tirar a vida desse indivíduo. A pena de morte é instaurada por Deus sobre as nações. E não aplicá-la é afrontar a Deus. Irmão, pesado, irmão. É pesado porque nós somos cristãos, nós não vamos tirar a vida de ninguém. Nós não estamos debaixo desse pacto aqui. Mas as nações estão. Porque Deus, irmãos, pelo mundo caído, ele quer manter o equilíbrio. E o temor na consciência dos homens. E a justiça, porque a vida é tão sagrada para Deus, que só com a reparação de outra vida, uma vida tirada, vai ser compensada. Aí fica hoje, por exemplo, os direitos humanos. Os direitos humanos só está o direito humano do bandido. Né? O camarada inocente que morreu não tem direito. Então, esse pacto aqui vigora ainda. E é o pacto de Deus com os homens, com as nações. Tá entendendo? Vamos continuar lendo para os irmãos verem. Ele diz assim: sede frutíferos, aumentai em número, reproduzi-vos na terra e multiplicai-vos nela. E falou Elohim a Noé e a seus filhos que estavam com ele, dizendo: eis que eu mesmo estabeleço o meu pacto convosco. Mas é só com os homens? Irmãos, vamos ver a universalidade disso aqui. E com a vossa descendência depois de vós. Ou seja, descendentes de quem? Dos 3 filhos de Noé. Todas as nações da terra são descendentes dos filhos de Noé. Os semitas e orientais são todos filhos de Sem. Os jafetitas são aqueles europeus, asiáticos do extremo norte. E tudo que veio para as Américas aqui. E os camitas são da região ali da Palestina, no parte sul, parte branca da África e parte sul da África também. Então toda a humanidade é descendente disso aqui. Deus fala assim: com a descendência dos filhos de Noé, eu estabeleço esse pacto com todas as nações, irmãos. É um pacto, isso aqui são termos de um pacto. E continua. E com todo ser vivo que está convosco, com a ave, até os animais, irmãos. Até os animais, com a ave, com o gado, com todo animal terrestre que está convosco, todos os que saíram da arca. Estabelecerei, pois, o meu pacto convosco. Não será aniquilada mais nenhuma carne pela água do dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir toda a terra. E disse Adonai Elohim a Noé: este é o sinal do pacto que vos dou entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco por gerações. Por quanto tempo, irmãos? Gerações perpétuas. Nós vamos ver uma expressãozinha interessante no livro de Isaías 24. Que Deus vai assolar a terra toda, porque os homens violaram o pacto eterno. Aqui é chamado de pacto de gerações eternas. Também é chamado de pacto eterno. Certo? Olha só o versículo 16. Gênesis 9:16. Esse pacto feito de Deus com as criações, com as criaturas e as nações, é chamado de pacto eterno. Olha o 16. Estará, pois, o arco-íris na nuvem, e o verei para recordar o pacto. Como? O pacto eterno. Esse pacto nunca será revogado. Acontece que pela obra do Senhor Jesus nós somos tirados de dentro dele para se construir um pacto melhor. Mas as nações e o mundo em si estão sujeitos a isso. E se não cumprirem isso, Deus vai vindicar esse pacto. Agora vamos voltar para Isaías 24. Os irmãos vão ver que Deus, quando ele vem no seu juízo sobre o mundo, sobre todas as nações, é porque as nações violaram esse pacto. E estão violando cada vez mais. Como se não houvesse Deus. Como se não houvesse obrigação moral de cumprir aquilo que foi estabelecido nos primórdios. Então Deus vem dizendo. E aí, irmãos, quando ele vier, quando Deus começar a interferir para poder julgar, é a hora do dia de Deus. O dia de Deus começou. Não confunda a expressão dia de Deus com o dia de Cristo e o dia de Jeová. O dia de Deus abrange
o tempo do dia de Jeová, que são os últimos 7 anos dessa era, o dia de Cristo, que começa com a segunda vinda de Cristo, de forma visível, inaugura-se com o arrebatamento dos santos, e dura durante o tribunal de Cristo, e o milênio todo, tudo isso é o dia de Cristo. O dia de Deus abarca esse dia de Jeová, o dia de Cristo que se dá no meio disso, estende-se milênio adentro e vai por toda a eternidade. Tudo é o dia de Deus, porque é o dia em que Deus começará a ser tudo em todos. Nunca mais Deus deixará de ter a primazia. Nunca mais Deus será mal compreendido, mal interpretado, desrespeitado. Acabou o dia do homem. Começou o dia de Deus. Você está entendendo, querido irmão? Então o dia de Deus abrange o dia de Jeová e o dia de Cristo. Isso é até bom para a gente entender, porque Pedro fala assim que no dia de Deus os céus serão incendiados e desfeitos. Aí você fala assim, mãe, parece que Pedro não vê o milênio, porque ele fala que no dia de Deus, mas o Senhor vai voltar e já vai passar o céu e a terra? Então Jesus não vai reinar. Não, é porque o dia de Deus abrange a vinda de Cristo, abrange o julgamento dos 7 anos de Israel, abrange o reino milenar e toda a eternidade adentro. Tudo isso é o dia de Deus. E o dia do homem inicia com o pacto de Noé. Com o pacto de Noé. O dia do homem inicia o dia de Deus abrangendo o dia de Jeová, o dia de Cristo, reino milenar e eternidade adentro. Tudo isso é o dia de Deus. Agora aqui o Senhor está vindo para julgar porque as nações violaram esse pacto. Então Deus vem entrar em juízo com o mundo para colocar as coisas em ordem. Vamos continuar lendo. A terra fica inteiramente esvaziada, fica totalmente saqueada. A boca de Yahvé disse isso. De luto está a terra e o universo se murcha. Sabe por que fala universo? Porque aqui não é um julgamento que só pega também o nosso planeta. Até as próprias forças siderais vão ser, irmãos, abaladas. As forças cósmicas vão ser remexidas nesse dia. E continua. Os maiorais da terra desfalecem. A terra foi contaminada por seus moradores. Olha só. Porque transgrediram as leis e as ordenanças e o pacto. Leis e ordenanças foram dadas a quem? A Israel. Mas e o pacto eterno? A todas as nações. Então esse é o tempo, irmãos, em que Deus vai começar a acertar contas com Israel e com as nações. Por isso que, de forma clara, é chamado o pequeno Apocalipse de Isaías. Deus vai voltar-se para Israel e Deus vai voltar em juízo contra as nações também. Aqueles que violaram as ordenanças e as leis, os judeus, vão ter que dar conta disso. E aquelas nações que violaram o pacto eterno também vão se dar conta disso. Lembra que quando... Agora deixa eu colocar uma outra coisa aqui para os irmãos. Esse é o ponto que eu ia chamar a atenção. Que eu falei mencionando o irmão Lang. Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. O que acontece no capítulo 4 de Apocalipse? Lembra da divisão de Apocalipse? Quando Jesus fala assim, escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. O que são as coisas que vistes? A visão do capítulo 1. As coisas que são, capítulo 2 e 3, é a dispensação da igreja. É o que está acontecendo agora. As que vão acontecer depois dessas, eu sei, deixa eu falar uma coisa aqui com muito carinho e respeito. Eu sei que tanto o irmão Gino quanto o irmão Delcio colocam que o capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 5, é a cena eterna nos céus. Ou seja, na visão do irmão Delcio e do irmão Gino também, e do irmão Itnesli também, o capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 5, ele vem antes do capítulo 1 e 2 e 3, na ordem cronológica. Certo? Por quê? Porque o capítulo 1, os irmãos estão conseguindo acompanhar, irmãos? Está sendo fácil de entender isso? O capítulo 1 de Apocalipse, ele fala da visão que João tem do Senhor Jesus glorificado. Só que Jesus glorificado aparece para João no ano 90 depois de Cristo. 94, vamos colocar mais exato. Certo? Jesus glorificado. O capítulo 2 e 3 é a visão das 7 igrejas. Certo? Então, João vê Jesus glorificado e Jesus conta toda a história da igreja de forma profética. Essas são as coisas que são. Aí o que os irmãos entendem? Que no capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu
ele vê o trono com o arco-íris, os seres viventes, toda aquela cena descrita ali, você fala, bom, esse capítulo 4 e o capítulo 5, porque o capítulo 5, depois de mostrar a cena do arco-íris do céu, e depois o 5 introduziu o cordeiro tomando o livro, o cordeiro aparece como tendo sido morto, o que eles dizem? Que o capítulo 4 mostrava uma cena que está no céu desde que Deus criou todas as coisas. E o capítulo 5, desde que o Senhor Jesus deu a vida no Calvário. Agora, como Jesus deu a vida no Calvário antes de aparecer para João no capítulo 1, acompanhe o raciocínio. Eu sei que parece um pouco difícil, mas como diz o irmão Gino, nós não somos galinhas, nós somos homens, temos mente para pensar, né? Nós conseguimos decorar placar de futebol, um monte de coisa, então vamos tentar entender esse quadro aqui, irmãos. Porque a nossa mente, nós temos que amar a Deus com a nossa mente também. Nossa mente foi criada para isso. Então, se o capítulo 1 aparece Jesus glorificado, capítulo 2 e 3, a história da igreja, e o capítulo 4 está mostrando a cena de Deus no trono, então eles falam assim, o capítulo 4 cronologicamente vem antes do 1 e do 3. Porque antes de Jesus ser glorificado, antes de ter a igreja, Deus já estava no trono. Tá dando para entender? Então eles dividem assim, o capítulo 4 é a cena que ocorre no céu desde que Deus criou todas as coisas. E o capítulo 5 é a cena que está no céu desde que Jesus morreu e ressuscitou. Então veio o capítulo 4, a ordem, segundo esses irmãos, seria essa. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 1 e capítulo 2 e 3. A ordem seria essa. Deu para entender? Eu até admito que seguindo esse pensamento seria dessa forma. Mas tem um detalhe aqui. O Apocalipse diz assim, escreve, pois, as coisas que vistes. O que são as coisas que viram, que João viu? O que foi Jesus glorificado, foi o que ele viu. As coisas que são as 7 igrejas. E aquelas que hão de acontecer depois destas. Então, se o 1 foi o que ele viu, o 2 e 3, as coisas que são, as coisas que hão de acontecer depois dessas, como muitos irmãos, inclusive o Pember, pensa, inclui o capítulo 4 e 5 como algo depois, não antes. Então, o capítulo 4 também é futuro e não passado. E o capítulo 5 também é futuro e não passado. Deu para entender, irmãos? Agora deixa eu mostrar uma outra coisa para os irmãos que vai ajudar a entender o capítulo 24 de Isaías. Você se lembra que no capítulo 4, o que João vê quando ele entra dos céus? O que ele vê? Ele vê um trono com o quê? Com um arco-íris igual uma esmeralda. E o que ele vê ao redor do trono? 24 anciões sentados em tronos. Irmãos, aonde na Bíblia tem uma cena parecida com essa em outro lugar? Não, a gente não leu ainda em Isaías 24 essa menção, de trono e de tronos. Mas tem outro lugar na Bíblia onde isso ocorre. Os irmãos lembram? É um outro profeta. Não. É um que a gente lê bastante até. Que também ajuda a entender Apocalipse. Que é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Daniel. Daniel, capítulo. Você vê o trono e tronos. Capítulo 7, irmãos. Vamos ler lá o capítulo 7 de Daniel um pouquinho? Daniel, capítulo 7. Versículo 9. Então, Daniel, ele vê as bestas. Essas bestas do capítulo 7 de Daniel são todas aquelas partes da estátua do Colosso, da estátua de Nabucodonosor do capítulo 2. Só que em Daniel 2, Deus está ensinando de uma forma mais rudimentar. No capítulo 7 tem o mesmo ensino com acréscimo de detalhes. Então, a cabeça de ouro, lado do capítulo 2, é o leão alado, no capítulo 7. O peito e braços de prata, do capítulo 2, é o urso com 3 costelas, no capítulo 7. É a mesma sequência. Lá é a cabeça de ouro, aqui vem um leão alado. Lá vem o peito e braços de prata, em segundo lugar. Aqui, em segundo lugar, vem um urso com 3 costelas na boca. Lá, depois, tem um quadril de bronze.
Aqui vem um leopardo com 4 cabeças. Lá depois tem uma perna de ferro muito comprida. 2 pernas de ferro, na verdade. Não é uma só, que não é saci, né? 2 pernas grandes de ferro. E aqui, em 4º lugar, vem uma besta de ferro. Poderosíssima. Lá, os pés têm 10 dedos. Aqui, a besta de ferro tem 10 chifres. Você está vendo a similaridade? Lá, a pedra é cortada sem auxílio de mãos e destrói a estátua inteira. Aqui, instaura-se o tribunal. Começa a hora de Deus julgar. O trono do ancião cercado de muitos tronos. E a hora do julgamento. A mesma cena de Apocalipse 4. Mas só depois que ele viu o animal. Mas só depois. Então Apocalipse 4 também é para mais tarde. Os irmãos estão entendendo? Porque senão não tem. A cronologia de Daniel se chocaria com a de Apocalipse. Porque Daniel vê o ancião dando o reino ao filho do homem e os tronos de juízo, certo? Na hora em que o 4º animal já vai ser despedaçado, irmãos. Pode falar, irmão. Mas comumente a gente ora, canta, enfim, e os anciões estão diante do Senhor. Nós entendemos. Eles estão, mas pode ver que o texto de Apocalipse fala assim: e quando esses seres viventes derem glória, e quando os anciões atirarem as suas coroas, é futuro. Não chegou a hora deles. Eles estão lá, mas não estão nessa cena que João está descrevendo. Porque essa cena que João está descrevendo no capítulo 4 é a hora em que Deus começa a tomar o domínio na mão para que esses anciões chegue a hora deles deporem a coroa. Porque agora chegou a hora do Cordeiro com os seus assumir o governo da terra. E esses anjos que estão lá, olha, irmãos, por isso que eu estou falando, é muito detalhe. Esses anjos, esses anciões que estão lá são anciões dos anjos, tá? Eles são anciões dos anjos. Esses anciões dos anjos, que são aquela hierarquia chamada tronos por Paulo, em Colossenses 1,16. Tem crente que interpreta que esses anciões aqui, esses 24, os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Irmão, não tem jeito, né? Como é que é, pelo amor de Deus, como é que é 12 apóstolos e os 12 patriarcas se diz que eles estão com coroa? Os apóstolos não estão usando coroa ainda. Não chegou a hora do reino dos apóstolos ainda. Como é que eles estão lá no céu já? Acho que nem precisa de mais explicação, né? Os apóstolos já estão no 3º céu usando coroa? Jesus disse que a hora que eles vão receber o reino é com ele, quando ele for receber o reino. Então não tem como ser apóstolo. Não tem como ser os 12 patriarcas. Agora, tem como ser anciões dos anjos. Os tronos que Paulo menciona em Colossenses 1,16. É uma das classes hierárquicas do mundo celestial. Só que lá diz o quê? Que quando chegar a hora, eles vão atirar as suas coroas. Sabe por quê? Porque o cosmos hoje é regido, por enquanto, o Senhor Jesus está lá no céu, como a gente viu ontem, ele está lá como rei ou sacerdote? Ele já está reinando? Não, ele já assumiu, ele tem direito a reinar, mas ele não começou a exercer o reino ainda. A função que ele exerce lá é de sacerdote. E o reino está na mão de quem? Desses anciões. Os anciões dos anjos são os reis da criação até o momento do Cordeiro assumir o trono. Assumir o trono, que eu digo assim, começar a exercer o reino. Por isso que diz que eles vão atirar as suas coroas aos pés dele. Você está entendendo? Porque o que aconteceu? Eu tentei ilustrar isso para os irmãos numa comunhão. Quando, até a nossa república aqui ajuda a ilustrar isso, o presidente ele assume o cargo de presidente na eleição em outubro. Ele é nomeado presidente, certo? Ele ganha o direito de ser presidente, mas ele só começa a exercer no outro ano. Cristo já ganhou o direito de ser rei. E nós já o louvamos como rei por isso. Certo? Isso é verdade. Só que o que ele está exercendo lá em cima agora não é o reinado, é o sacerdócio. O livro de Hebreus inteiro é dedicado a isso. Ele está intercedendo para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E o reinado dele se dá apenas em mistério, em espírito, no nosso espírito. Você não tem nenhuma manifestação visível do poder dele, reinando sobre a criação. Porque ele não começou a exercer o reinado ainda. Agora, quando chegar a hora do dia de Deus, o dia de Deus, Deus vai começar a tomar o reino, irmãos, na mão. Mas o Pai, como a gente viu ontem em João, a ninguém julga pessoalmente. A quem ele confiou todo o julgamento?
O pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo juízo. Então essa é a hora do filho se levantar. E o filho se levanta nesse dia, é o dia também, esse dia, irmãos, quando ele inaugurar, desculpa a minha empolgação aqui, quando ele inaugurar o dia de Deus, os anciões vão atirar as coroas e vão dizer, tu és digno, porque ele venceu, irmãos. Porque agora chegou a hora de ele tomar o que é dele por direito. Essa vai ser a hora do reino. O filho vai começar a governar. E é o que acontece em Daniel 7. Quando chegar a hora dos animais serem desfeitos, daquele quarto animal terrível cair, diz que o filho do homem é levado diante do ancião. E é dado ao filho o reino. E o que acontece? Milhares de milhares o servem, e os tronos estão ao redor. Essa é a sessão de empossamento. E de começo de administração de juízos. Por isso o trono aparece. O capítulo 4 de Apocalipse é equivalente a Daniel 7. E por isso também é futuro. Você diz então que ele será entronizado nos céus para que depois de entronizado nos céus... Não, ele já foi entronizado, só que ele não começou a exercer juízo, governo. A entrega do domínio, ele não começou a exercer ainda o domínio. Então os anciões vão ter... Não, termina o teu. Os anciões vão atirar as coroas. Porque vai ter chegado o momento de o filho começar a governar. Mas isso, celestialmente, ele já governa. Ele está entronizado dos céus, está entronizado lá. Só que lá nos céus ele é ministro do santuário. O reino dos céus é do Pai. Pode falar, irmão. Mas diz que o 4 e o 5 são futuros. Uhum. Como é que ele abre? Porque diz que ele vai receber o livro e desatar o selo. Isso. É que os selos não foram abertos também ainda. Esse é o ponto. Nenhum. Nenhum. Entendeu? Não tem nenhum selo aberto ainda, ele não abriu o livro ainda. Esse é o ponto. Eu também. No meu também. É assim, até eu ver lá o que... Entendeu? Eu sei que parece uma bomba isso aqui, irmãos. Mas, se os sinais dos cavalos do capítulo 6 de Apocalipse, se você estudar Mateus 24, você vai ver que se cumprem todos na última semana de Daniel. Não começou ainda. Ele vai abrir. Os selos é ele começando a exercer o julgamento. Para poder instaurar o seu reino nessa terra. Ele não abriu selo nenhum ainda. Nenhum. Esse é o ponto. Porque está falando de cavalos que correm por toda a terra. Você tem que ter um cavalo branco correndo pela terra toda. Você tem que ter um cavalo vermelho correndo pela terra inteira. Está falando de guerra na terra inteira. Você tem guerra de uma nação contra outra, rumores de guerra. Mas guerra na terra inteira ainda não. Fome na terra inteira. E morte, matando a quarta parte dos homens, na terra toda. Como o Apocalipse mostra que 1/3 da humanidade vai morrer. Você nunca viu uma morte dessa. Uma escala dessa. Então não tem selo aberto ainda. Ele vai abrir. Os selos é o jeito dele começar a abalar as coisas abaláveis. Para que somente o inabalável permaneça. Isso traz uma propriedade também com que o próprio Witness Lee, a Watchman Lee, eles concordavam. O selo seria o lançamento do Evangelho da Terra. Cavalo branco. Olha, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos aqui numa comunhão, tá? Os irmãos são livres para discordar de mim. Não estou impondo nada aqui, nós só estamos examinando a Escritura, tá? Irmãos, eu quero dizer com todo o meu coração, eu quero aprender. Se algum irmão mostrar para mim que isso aqui está errado, eu falo, irmãos, amém. Estamos aqui para aprender. Como o irmão Gino sempre falava, irmãos, eu estou com os irmãos aprendendo diante do Senhor, eu não estou querendo impor nada. Isso é o que eu vi de um jeito que o irmão Lang mostra, irmãos. Eu falei, Jesus Cristo. O que é isso? Porque até então, eu sempre vi os selos como já tendo aberto pelo menos os primeiros 4. Né? E o Cordeiro já está lá, né? Já começou a abrir parte dos selos. Mas, irmão, não tem como, porque a cronologia de Daniel
diz que ele, a hora dos tronos de fogo e do trono do ancião entregar o reino ao filho é quando já está o quarto animal sendo destruído. Não antes. E o Apocalipse está descrevendo esse cordeiro ficando de pé, recebendo adoração, portanto o reino vai começar a ser exercido por ele, com os tronos, igual Daniel 7 fala, e mandar os selos. Tem que ser no mesmo momento, senão a profecia de Daniel é contrária ao Apocalipse. Mas você vê a mesma cena nos 2 capítulos. E esse é o momento do dia de Deus. Eu não estou impondo nada. A questão é que... Pode falar, irmã. É isso, ele foi colocado no trono. Só que lá o trono que ele está é de ministro do santuário, não é de rei. Ele não está reinando ainda. Ele foi coroado como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então ele tem sacerdócio e realeza juntos. Mas não é a realeza que ele está exercendo. Ele está exercendo sacerdócio. É o que Hebreus fala. Ele está lá intercedendo por todos que por ele se chegam a Deus. Para salvar totalmente. Ele não tem como começar a reinar sem ter correis. Ou seja, Vai ter que vir. Vai ter que... O governo, o trono dos céus, universal, ele se dará universalmente e também na terra. Também na terra. Simultaneamente. Simultaneamente, porque ele tem que cabeçar tudo do céu e na terra. Nessa hora que ele toma o domínio, que é dado a ele o livro para ele abrir, diz que os céus o adoram, a terra o adora, todos têm que reconhecer que ele é o Senhor. Você vai ter que voltar de novo aí. Outra coisa que a gente sempre fala, né? Eu sei que a gente canta assim, tu estás reinando já absoluto. Irmão, Jesus está reinando absoluto? Então o que o diabo está fazendo que está solto ainda? Irmãos, presta atenção numa coisa. Existe um aspecto que ele reina. Eu acho que a tipologia do Antigo Testamento vai ajudar a gente a entender isso. Vamos prestar atenção assim. Eu sei que as mentes dos irmãos se alarmam, mas vamos prestar atenção num ponto aqui. Vou só fazer um artigo temporal. Esse momento dos anciãos, depois de toda a destruição, onde eles têm jogos coroas. Esse momento, aonde os sistemas estão sendo abertos, eles já estão tratando com 7 anos antes do início do reinado de Cristo. Sim. Ali é o início ali, de tudo. O ali. tratamento secreto acontece, Ali, isso, amado. ali começa. Isso, isso. Porque agora Cristo, com os seus, vai começar uma série de julgamentos. Então a parousia do Senhor, o início dela... Já é isso aí. Já é isso aí. Exatamente, porque já começou o dia de Deus. De Deus, por meio de Cristo, colocar todas as coisas em ordem. Aí já é o governo dele. Ele já está exercendo, pelo menos, nos céus esse governo. E agora ele está vindo em direção à terra para ser coroado da terra também. O dia de Jeová e inclui o dia de Cristo. Todos os 7 selos. Todos os 7 selos que tem contido as 7 trombetas. Porque veja uma coisa, irmãos, os anciões entregam a coroa para ele aonde? No céu. Então agora ele vai começar a reinar nos céus. E depois, quando ele chega na terra, ele é feito Senhor na terra. A terra é o reino milenar. Nos céus é nos 7 anos. Mas isso acontece na mesma hora. Não, a entrega do governo para ele exercer reino agora, é no início dos 7 anos. E ele começa isso no céu. Ele começa a limpeza pelo céu. Aí ele derruba as potências malignas dos ares, dos lugares celestiais, e ele vem limpando de cima para baixo. Ele vem limpando e reunindo tudo de cima para baixo. E depois, quando chega na terra, ele é coroado rei em Jerusalém. Agora ele reina sobre a casa de Jacó e sobre todas as nações. O livro vai falar sobre isso? Esse livro do Lang vai falar disso. E esse livro é Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Ele coloca assim, não é um estudo exaustivo, são só notas. Nossa, isso aqui é só nota, imagina um estudo exaustivo. Né? Faz uma bomba. Mas sabe, irmãos, porque senão, eu lembro que eu estava no encontro em Brasília. E o irmão Elcio, lá de Brasília, lá o irmão que era lá segurança do presidente lá, ele falou assim, você já leu?
Falei, ainda não, imprimi, vou começar. Comece. Aí ele falou, você lembra aquele assunto dos tronos, dos selos que a gente estava conversando e parece que não fechava algumas coisas? Falei, lembro, tá fechado. Eu falei, não é possível. Não, tá fechado. Porque antes, irmão, eu tinha participado de uma comunhão com alguns irmãos e tinha um grupo de irmãos lá que até andaram junto com o irmão Christian Shein bastante tempo nessa comunhão. E esses irmãos, e eu batendo na tecla, né? Porque eu também sou duro de me render. Eu falo que eu quero aprender, mas primeiro tem que me convencer de todo jeito, né? Aí eu tô lá, né? Eu batendo na tecla. Não, mas o selo já foi aberto. Não, é porque o cordeiro já... O irmão falou assim, não tá, irmão. Eu, tá, irmão, não tá. Aí eu apelei pro cavalo branco. Porque o cavalo branco já tá correndo. Não é possível. Né? E aí eu comecei a falar da coroa do cavalo e tudo aquele negócio, né? Falei pros irmãos, falei assim, ó, a coroa aqui não é diademata, é Stéfanos. Como se fosse uma autoridade, assim, no grego, né? Stéfanos, e a palavra Stéfanos em grego significa uma coroa de alguém que lutou e conquistou. Isso não pode ser o anticristo. Isso tem que ser Cristo ou o Evangelho. Porque Cristo lutou segundo as normas. Né? Aí eu tinha um irmão assim na live, eram uns irmãos tudo meio cabeçudo, assim, desses estudos. Tinha um irmão que estava calado, assim, quietinho, me escutando, né? Quando eu acabei de falar, parecia que eu tinha concluído, assim, subjugado ali com aquele argumento, né? Puxa, aqui agora, o irmão falou assim, ô irmão Daniel, só tem uma questãozinha para colocar aqui. Falei, pode falar, irmão. Então, é que você falou que aí a palavra Stefano é uma coroa positiva, né? Você já consultou qual que é a palavra usada para coroa na cabeça do gafanhoto no capítulo 9? Falei, não vai não. Não é. Não pode, não. Irmão, é essa aí mesmo. Nossa, gente. Eu tinha consultado lá com como é que é, A.T. Robertson, lá, o exegeta grego, né? Fui no Vine lá olhar Stéphanos lá. Irmão, a coroa tá na cabeça do gafanhoto lá. E aí, ele lutou segundo as normas, venceu também? Não, irmão, esse gafanhoto tem vindo do abismo, né? Então, a coroa tá na cabeça dele. Porque aí ele explicou para mim, irmão, Stefano é uma coroa que indica de alguém que tá vencendo, mas não quer dizer que a vitória dele é justa. Só diz que ele venceu. Tá falando da natureza da vitória. Aí já deu aquela balada, né? Eu falei, Senhor, como é que nós vamos fechar isso aqui? Os irmãos batendo na tecla, o cavalo não correu ainda. Os cavalos não correu ainda. E eu tô lá com toda a interpretação, com muito carinho ali do irmão Itnesli, do Gino, do Delcio. Meu Deus do céu, que irmão. E aí, e esse irmão Elcio, que tava lá, falou pra mim, irmão, e ele tava comigo, né? Ele tava na mesma opinião que eu. Aí ele falou assim, irmão Daniel, quando a gente se encontrou em Brasília, ele falou, eu li, tá fechado. Agora eu vi o que acontece ali. As sessões dos tronos. Irmão, e a exposição que o irmão Lang faz sobre o governo dos anjos é um negócio assim impressionante. Essas sessões de tribunais angelicais. Que a gente não vê isso. Porque o problema nosso do protestantismo é isso. A gente joga tudo de um lado só. Como a igreja católica enfatiza demais intercessão de anjo, falar com anjo, a gente sabe que isso está errado. Então a gente pega e fala também não tem nada de anjo. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Só Jesus nem quer saber de anjo. Mas o Apocalipse está cheio de anjo para todo lado. Tem anjo que sai do santuário conversando com o Senhor. Cumprindo funções específicas. O próprio Senhor. Agora, então a gente tem que ter equilíbrio, irmãos. Como diz o irmão Romeu, não fazer pêndulos. O nosso problema é o movimento pendular. A gente vai... corre tudo para cá. Agora corre tudo para cá. Né? E como diz o irmão Gino, o Senhor não fala dos extremos, ele fala no meio dos querubins. Principalmente na posição de equilíbrio. Os extremos sempre vão nos levar para um... Então tá dando para os irmãos entender? O capítulo 4 e 5 de Apocalipse fica sendo futuro. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. 15 minutos só. Eu vou... É porque vai dar meio-dia já. Então, nós vamos mais 15 minutos e a gente continua depois. Tá? Deu? Hã? Tá. Irmãos, deu pra gente acompanhar aqui? Eu sei que deu umas bugadas em algumas mentes aí. Mas... Eu acharia que seria interessante se pudesse só dar a sequência realmente pra gente entender a conexão agora
essa questão dos cavalos, se você puder, só para Sim. entender aonde que continua a sequência do pai. Você fala de deixar o capítulo 24 por enquanto de Isaías e ir para os cavalos. Pelo menos para você finalizar essa explicação, para ficar bom. Ó, tem um livro ali, vou fazer propaganda dele, tá? O livro O Sermão Profético do Monte das Oliveiras. Quem aqui dos irmãos já comprou e já leu? Não, eu não li mesmo. Ali, o Gouveia já fala desse assunto, da conexão dos cavalos de Apocalipse com os últimos 7 anos dessa era. E eu não tinha entendido quando eu li. Eu falei, mas por que ele faz essa aplicação? Eu não estou entendendo. Agora a gente entende. Então leia lá ele vai mostrar como que os 7 selos, os primeiros 4 ainda também não aconteceram. Ele vai mostrar que guerras, rumores de guerras, peste, fome, são sinais que vão acontecer na terra de Israel e nos juízos de Deus sobre Israel e sobre esse mundo nos últimos 7 anos dessa era. Ele vai unir Mateus 24 com Apocalipse 6. Só que o que bugava na minha mente é que eu não entendia a relação do trono do capítulo 4 e 5. Porque para mim eu estava entupido, né, do conceito e não abria mão, porque não é fácil a gente abrir mão de certas coisas. Que o capítulo 4 e 5 já aconteceu. Mas não é, irmãos, é que a divisão do Apocalipse é as coisas que virão depois dessas. Tanto é que João fala, depois destas coisas, vi uma porta aberta no céu. E aí o anjo chama ele para começar a mostrar, o anjo não, Deus, né, do trono, chama ele para começar a mostrar coisas futuras que viriam a acontecer. Então, do capítulo 4 até o capítulo 20 é tudo futuro. Não aconteceu nada ainda. E o capítulo 4 inaugura com o trono do ancião de dias, que é Deus, o mesmo de Daniel, com tronos ao redor, porque é a sessão da apoteose do Cordeiro. Praticamente os 7 anos finais. Os 7 anos finais. O capítulo 4, do 4 até o 9, vamos parar com o 9 aqui, tudo é ordem cronológica. Tudo ordem cronológica. Até o 11. Até o 11. Que aí no 11 conclui tudo com a 7ª trombeta. Aí o 12 é só zooms dentro de assuntos que já foram tratados do 4 até o 11. Isso. Isso. O 12 já é aquele zoom, né? A linguagem simbólica começa a ser usada de novo e vai repetindo assuntos. Então, o terremoto do sexto selo e o terremoto são duas situações da 7ª taça, né? Isso. São 2 situações diferentes. Um inaugura a descida do Senhor, o outro conclui. O outro conclui. Né? Então, amados, isso é também agora a hora de Isaías 24. O Senhor vem julgar a terra toda. As nações que violaram o pacto eterno e os judeus que violaram os mandamentos e as ordenanças. Vamos continuando. A terra foi contaminada por seus moradores porque transgrediram as leis e as ordenanças e o pacto eterno. Por isso uma maldição devora a terra e os seus habitantes o pagam. Por esta causa os habitantes da terra são consumidos. Ou como diz a tradução do irmão Gouveia, segundo manuscritos mais fiéis, por isso os habitantes da terra estão sendo queimados. Porque aqui é consumido pelo ardor do fogo. E você se lembra que na hora do juízo de Apocalipse é dado ao sol queimar os homens. Está falando da mesma hora. No final do versículo 6 de Isaías 24. Aqui onde na minha tradução na textual fala que os moradores da terra são consumidos, né? A tradução crítica do irmão Gouveia, que precede os manuscritos massoréticos, ele coloca são queimados. E aí continua. E a humanidade tem diminuído. Claro, vai diminuir mesmo. Como o Apocalipse fala, 1/3 da humanidade vai morrer. 1/3. O vinho novo escasseia, murcha-se a vide e geme o coração outrora alegre. Cessa o júbilo dos pandeiros, cessa o reboliço dos que se divertem. Aqui os homens vão saber que há Deus. E como diz Eclesiastes, irmãos, no dia do bem, goza o bem. Mas no dia do mal,
medita e considera. Deus permitiu tanto um como o outro, para que o homem não encontre além de Deus uma outra resposta. Porque muitas vezes, como diz o C.S. Lewis, né, Deus fala com todos os homens. E até em Jó está escrito que Deus fala de um modo e de dois, mas o homem não atenta para isso. Ontem eu estava conversando com o irmão Alisson, né? Até dentro da menor parte do átomo, você enxerga a atuação divina da imanência de Deus. Ele estava me explicando como a partícula Deus, né, que a ciência tem falado tanto, na verdade reflete o caráter da imanência produtora de vida e sustentação que emana do Senhor Jesus. Mas o homem não atenta para isso. Ele mergulha nos intestinos da matéria e não atenta. E aí o C.S. Lewis fala, Deus fala na nossa, Deus sussurra na nossa consciência. Nos fala. Não, Deus sussurra no momento de alegria, porque a alegria também vem dele. Deus fala na consciência, mas ele nos grita no meio do sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo que caminha surdo. Quem sabe nessa hora, né? E aí fala que acabou as canções. O licor, versículo 9, já não se bebe vinho entre as canções, e o licor tem sabor amargo ao que o bebe. Quebrantada está a cidade do caos. Toda casa está fechada para que ninguém possa entrar. Há lamentos nas praças pela falta de vinho. Todo regozijo tem se ensombrecido. A alegria se foi da terra. Na cidade só restam escombros. Suas portas têm sido feridas. Sabe por que tudo isso aqui, irmãos? Porque na inauguração desse templo aqui, nesse dia de Deus, sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai começar a abalar o céu e a terra. É o sexto selo. É o sexto selo. Onde aquele evento cataclísmico vai mudar ilhas e montes de lugar. Né? A lua vai se tornar como sangue, o sol negro como saco de crina. E aí, um terremoto tão forte que é capaz de mudar ilhas de lugar. Você imaginou o que isso faz, né? Esse também é um momento onde, vamos dizer assim, as questões que hoje parecem tão estáveis no mundo financeiro, nessa nossa geopolítica aqui tão absorvida por um capitalismo que quer guardar. Não estou falando bem do comunismo, viu? Deus me livre. Só estou dizendo que o capitalismo também não é o modelo de Deus. E muito menos o comunismo. Então quer guardar, como se isso nunca fosse mexido ou abalado. Quando, irmãos, eu não sei se é verdade ou não, mas o pessoal também está dizendo que pode vir uma onda solar muito forte, né? Dar um reset na internet, reset financeiro. É bom a gente parar para pensar. Não sei se é em 2024, mas no sexto selo vai acontecer. Isso você pode estar certo. E o sexto selo inaugura o dia de Deus. Deus vai dar um alerta de que ele ainda existe, que ele está vivo. E que ele não se esqueceu do pacto que as nações esqueceram. E que ele não se esqueceu do pacto que os judeus esqueceram. Só a igreja não está debaixo desse pacto aqui para ter que prestar conta sobre isso. Mas Israel e as nações... Se o sexto selo inaugura o dia de Deus, mas a parousia, o arrebatamento não inaugura o dia de Deus, mas ele vai acontecer antes do sexto selo. Não, o que acontece? A parousia do Senhor, onde acontece o arrebatamento dos vencedores, é tudo muito rápido, amado. É tudo muito rápido. Os vencedores sobem, os 4 primeiros selos começam. E aí vem o clamor dos mártires e já vem imediatamente o sexto selo. Aí o sexto selo prepara a terra para o sétimo, que desprende 7 trombetas. E as 7 trombetas tocam durante todo o período dos 7 anos. As primeiras 4 trombetas nos primeiros 3 anos e meio, as últimas 3 nos últimos 3 anos e meio. Porque as últimas 3 inauguram os 3 ais. E os 3 ais é inaugurado com a vinda da besta do abismo, que é o espírito de Nero, entrando no corpo do 7º rei que morreu e ressuscita. Certo?
Não, ninguém vai ver o Senhor Jesus, vai só o arrebatamento acontecer. Quando ele vier em glória para ser visto de todos, aí é a epifania da parousia. Aí a parousia que iniciou com o arrebatamento dos vencedores se torna uma aparição pública do alto. Mas no final do sétimo ano. Então assim, ó, quando diz que ninguém sabe o dia nem a hora, é a hora do arrebatamento. Mas o dia da epifania tem como saber dia e hora. A vinda secreta, a parousia não tem como saber dia e hora. Mas o aspecto final dela, que é quando ela vira uma epifania, tem como saber dia e hora. Porque é no final dos últimos 3 anos e meio. Então, e Daniel é mais específico. Se você ler Daniel capítulo 8, lá fala assim, olha, depois que o sacrifício contínuo, a oferta contínua for retirada, haverão 2.300 tardes e manhãs. E o santuário vai ser purificado. Só que se você ler o capítulo 9, você sabe que a purificação do santuário, a introdução da justiça eterna e a unção do Santo dos Santos se dá quando o Messias for feito rei na terra. Então esse é o momento dele aparecer no alto em glória, ser reconhecido pela nação de Israel, que vai se arrepender e se assentar no trono da sua glória, no trono de Davi. Que vai ser dentro do Santo dos Santos, do templo do milênio, que está profetizado em Ezequiel, capítulo 40 a 48. Então, amados, é maravilhoso. Nós estamos vendo isso aqui, né? Estou citando várias coisas porque os irmãos estão perguntando. Acho que é bom a gente ir interagindo aqui. Mas esse é o momento. Uma outra, vamos avançar um pouquinho mais. Deixa eu ver que hora que é aqui. Vamos mais um pouquinho. Mais 15 minutos só. Vai dar meia hora, mais 15 minutos, tá? Versículo 13. No meio da terra e no meio dos povos sucederá o que no varejar da oliveira ou no rebuscar depois da vindima, por causa da majestade de Yahvé. Essa expressão majestade de Yahvé aparece em outro lugar. Aparece em Isaías capítulo 2, versículo 10. Vamos ler lá para os irmãos verem. Que interessante. Isaías 2, 2:10. É o mesmo evento. É o mesmo evento. É que Isaías, irmãos, eu não sei quantos irmãos aqui têm visto lá, eu tenho compartilhado alguns estudos de Isaías no canal. E na primeira mensagem, que é em áudio, eu tinha compartilhado com os irmãos uma coisa que é interessante em Isaías. Isaías, ele tem uma profecia, uma natureza de profecia de transposição. E de tema cíclico repetido. Então, o que acontece? De um movimento cíclico. É assim, Isaías fala do tempo dele, mas aquilo que está acontecendo no tempo dele é uma transposição para os dias do Senhor Jesus. Então, ele está falando ao mesmo tempo do que está acontecendo nos dias de Cristo, na terra, na primeira vinda dele. Aí ele salta dos dias de Cristo para os últimos 7 anos. Depois dos 7 anos, ele introduz o milênio, aí ele volta de novo para os dias dele. Para os dias da primeira vinda de Cristo. Os últimos 7 anos dessa era e o milênio. E ele fica nisso o tempo todo. Todas as profecias de Isaías faz esse movimento de 4 temas. E um transposto sobre o outro. Por quê? Por exemplo, ele diz assim, no capítulo 1 de Isaías, por exemplo, ele diz assim, o meu povo não me conhece. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura, mas Israel não me conheceu, diz o Senhor. Isso era verdade nos dias de Isaías. E o nome Isaías significa salvação de Javé. Isaías em si é uma figura do Senhor Jesus sendo rejeitado. Porque ele profetizou 50 anos e ninguém deu crédito à sua pregação. Por isso que no capítulo 53 ele fala, quem deu crédito em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Nos dias dele ele não foi ouvido. E foi morto de uma forma tão cruel. Mas isso aconteceu nos dias de Jesus, porque ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então Isaías 1 fala do tempo de Isaías, mas fala também dos dias de Jesus sendo rejeitado. Mas também fala dos últimos 7 anos dessa era. Por quê? Porque 2/3 de Israel vão fazer aliança com o anticristo e não reconhecerão o Messias. E os profetas que Deus vai enviar para eles vão ser desreconhecidos.
Aí depois que Isaías fala isso, ele diz assim, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um remanescente, já teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Isso era verdade nos dias de Isaías? Sim. Um remanescente foi poupado na casa de Davi, no reinado de Uzias. Mas também era verdade nos dias de Jesus, quando todo o sinédrio e os judeus não creram, mas o Senhor separou um grupo de judeus que creram, que eram seus discípulos. O remanescente, e depois sempre teve crentes na nação de Israel, e Paulo pega esse versículo de Isaías para falar que até hoje essa profecia se cumpre quando cada crente judeu ainda crê em Jesus. O Senhor deixou um remanescente para que todo Israel não se tornasse semelhante a Sodoma e a Gomorra. Mas isso também é verdade nos dias dos 7 anos finais dessa era. Porque naqueles 7 anos finais, Apocalipse 11 fala que Jerusalém espiritualmente se chamará Sodoma e Egito. E somente 12 mil selados de cada tribo, remanescente, será poupado de novo. Os irmãos estão vendo como são cumprimentos de transposição profética? Isaías fala para os dias dele, depois fala nos dias de Jesus em carne, depois aplica aos 7 anos finais, e aí ele introduz o milênio. No capítulo 2 de Isaías, a mesma coisa ocorre. Isaías começa falando do que está acontecendo no tempo dele. De repente, não é só do tempo dele que ele está falando. Está falando dos dias de Jesus aqui na Terra. Depois ele já salta para os 7 anos finais dessa era. E aí, de repente, isso está do versículo 1 ao 9. A gente não vai explicar isso aqui que não dá tempo. Se os irmãos quiserem, os vídeos estão gravados lá, os irmãos podem assistir. Aí chega no versículo 10, ele começa a introduzir o começo do juízo que vai trazer o milênio. Olha só. Para os irmãos terem ideia, depois que ele conclui o capítulo 1 de Isaías, ele fala que aquele povo remanescente do capítulo que foi poupado tem uma recompensa, que é o milênio. Onde que ele fala do milênio? No 2, 1 a 4. Então, o tema começou no capítulo 1, foi Isaías, os dias de Jesus, a grande tribulação. Aí no do 2, 1 a 4, ele fala que o remanescente fiel vai receber o reino. E ele explica o que vai ser o reino. Aí nos 5, irmãos, eu só estou mostrando para os irmãos poderem sintonizar comigo. Do 2, 1 a 4, ele fala do monte do Senhor sendo o lugar da adoração da terra toda, quando o milênio começar. Aí no 5, parece que ele não está falando a mesma coisa mais. Você fala, mas tem uma coisa que não sei, parece que não está continuando o raciocínio, mas é porque ele já fez o movimento. Lá no 1, versículo 1, até o 2, 4, ele já foi. Os dias de Isaías, os dias de Jesus, os 7 anos finais dessa era e o milênio. Aí no 2:5 ele vai voltar de novo para os dias de Isaías. Ele fica fazendo isso na profecia o tempo inteiro. Então no 2:5 ele fala assim, ó. Não, 2:5 não, 2:6. Porque a casa de Israel tem deixado o seu povo. Aqui na textual traduz assim. Mas aqui a textual, seguindo uma tradução pré-massorética, ela não foi muito fiel. As outras traduções traduzem, mas tu, Senhor, abandonaste o teu povo. Desamparaste o teu povo. Por que o mas tu, Senhor? Porque o 2:4 termina com as nações dizendo para Israel, vamos andar na luz do Senhor. Ou seja, no milênio, as outras nações vão estar junto com Israel adorando o Senhor. Mas Isaías olha para o milênio, e aí Deus encerra a parte do milênio e fala, mas agora a condição de Israel não é essa. E ele volta de novo lá nos dias de Isaías. Para mostrar, mas agora a casa de Israel tem sido desamparada. Não é esse quadro que ela está vivendo agora. Isso está profetizado para o fim, não para agora. Aí ele começa a descrever a degradação que Israel vai cair. E vai cair porque vai rejeitar o Messias. Aí ele vai de novo, até os dias do Messias sendo rejeitado. Vamos ler correndo do versículo 1 até o 9. No 1 ao 9 não, do 6 ao 9. Ó. Porque a casa de Israel tem deixado, mas tu, Senhor, tem deixado o seu povo, porque como desde o princípio sua terra está cheia de agoureiros. Isso era verdade nos dias de Isaías? Era. E nos dias de Jesus? Também. Irmãos, os judeus eram altamente viciados em magia. Os fariseus acusavam Jesus de bruxaria para expulsar demônio, de união com Beelzebul, mas eles faziam isso, como você lê nos Talmud judaicos daquele tempo. A terra está cheia de agoureiros como a dos filisteus, e muitos filhos estranhos lhes nasceram. Sua terra está cheia de prata e ouro, e seus tesouros não têm fim. Sua terra está cheia de cavalos, e seus carros não têm número. Sua terra também está cheia de ídolos,
e se prostraram ante a obra das suas próprias mãos, diante do que seus próprios dedos têm feito. Assim se tem prostrado o homem, assim rebaixado o humano, portanto não os perdoes. Porque eles trocaram Deus pelo mamão. Você pode falar, mas Israel numa coisa não tinha idolatria de ídolo em Israel, não tinha mesmo. Só que tinha um ídolo que Jesus denunciou nos evangelhos o tempo inteiro. O amor ao dinheiro. Mamon. E aí ele diz assim, agora o 10. Eles não serão perdoados por essa rejeição ao Messias e o amor ao ídolo Mamon. Porque foi por amor a poder e a dinheiro que eles entregaram Jesus. Rejeitaram o seu Messias. E agora o versículo 10 vai introduzir o Senhor vindo julgar, que é o que está lá. A majestade de Yahvé, do capítulo 24, também aparece no 2:10. Agora, pois, mete-te na penha, esconde-te no pó, por causa do terror de Yahvé e perante a glória da sua majestade. A glória da sua majestade. Quando se levantar para ferir a terra. Apocalipse 6 e Isaías 24. Quando ele se levantar para ferir a terra, quando chegar a hora do dia de Deus começar. Certo? Só o Senhor será exaltado naquele dia. E aí vamos voltar para Isaías 24 agora, irmãos. Eu tenho mais 8 minutos. Eu quero chegar com os irmãos no finalzinho para a gente ver como é que o próprio Isaías, mesmo em germe, ele mostra essa diferença do Senhor vindo, o Senhor executando juízos cósmicos nos céus, contra as hostes dos céus, contra os reis da terra na terra, inaugurando o milênio e depois do milênio, fazendo um juízo final. Isaías também fala de um período de intervalo entre o dia de Deus ter começado, passando pelo dia de Jeová, o dia de Cristo e o milênio adentro. Isaías fala de um período de intervalo entre uma coisa e outra. Assim como Apocalipse. Nós lemos hoje até Apocalipse 20, versículo 1 a 7. Lá o diabo é preso, Cristo reina 1000 anos e depois o diabo é solto durante um tempo. Para só depois receber juízo. Conclusivo. Isaías vai falar a mesma coisa. Por que eu estou lendo tudo isso aqui com os irmãos? Para mostrar que os profetas também falaram do que João está dizendo. Que quando nós falamos de Cristo reinar 1000 anos, não é uma interpretação forçada. Não, João só está explicando com mais detalhes o que já estava nos profetas. Então, no 24, versículo... Onde que eu estou no 24 aqui? 14. Por causa da majestade de Yahvé, erguerão a voz desde o poente, dizendo, aclamai desde o oriente a Yahvé, desde as costas do mar, ao nome de Yahvé, Elohim de Israel. Desde os confins da terra, ouvimos cânticos, glória ao justo. Porém eu digo, embora o remanescente já está louvando a Deus nesse período, porque nesse período os 12.000 selados de cada tribo já vão estar adorando o Senhor, já vão ter recebido o Espírito que vai cair sobre Israel. Então, esse remanescente, desde os confins da terra, por que desde os confins da terra? Porque outra coisa também que Isaías vai profetizar em outros textos, eles vão receber esse Espírito e eles vão percorrer toda a terra, como arautos do reino que está chegando. Eles vão percorrer toda a terra, fazendo sinais e prodígios. As 2 testemunhas vão ficar em Israel, e os 12.000 de cada tribo, muitos deles vão ir por toda a terra. 144.000 do capítulo 7, não do capítulo 14. Né? Porque os do capítulo 7 são literais, de Israel. Do capítulo 14 é outro. Esses vão percorrer toda a terra. E de toda a terra, esse remanescente vai dizer, glória ao justo, chegou a hora. E vai dizer, porém, eles vão dizer isso, porém aí Isaías continua, porém eu digo, os traidores traem traiçoeiramente. Terror cove rede sobre ti, ó morador da terra. Aquele que escapar do grito de pânico cairá na cova. Aquele que sair do fundo da cova ficará capturado na rede. As janelas do alto têm se aberto, abalam-se os alicerces da terra. As janelas do alto têm se aberto. O que são essas janelas do alto? Você vê que quando diz que o 6º selo é aberto,
o sol, o céu, se recolhe como um pergaminho. Um pergaminho se enrolando. E aquilo que está acima dele começa a descer. O juízo de Deus, a vinda de Deus, a vinda do juízo que vem do alto. Abalam-se os alicerces da terra. Por que que se abala nessa hora? Porque também é nessa hora que ocorre um terremoto quase de escala global. É o sexto selo. Abalam-se os alicerces da terra. A terra se sacode e se racha. A terra se parte em pedaços. A terra cambaleia, vacila como um ébrio, cambaleia como uma barraca, tanto lhe pesa o seu pecado. Desaba-se e não se ergue mais. Agora vem aqui, irmãos, olha. Yahvé visitará o exército das alturas e os reis da terra na terra. Tem alguém que tem outra tradução? Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Na terra. A palavra é pakat em hebraico. Esse termo visitar não é visitar de maneira alegre. Não é uma visita que um amigo faz ao outro. É a visitação para castigo. Então a tradução está mais precisa, que é textual que seguir, mas o hebraico colocou visitará. Mas os hebraístas, como Delitie, mostram que a palavra significa visitar para castigo. Agora vamos lá. Yahvé visitará para castigo o exército das alturas. O que é isso aqui, irmãos? O que são os exércitos das alturas? Os anjos caídos. Porque você sabe que a Bíblia fala que Satanás é o príncipe da potestade do ar. Ele atua no céu atmosférico, que é o primeiro céu. Mas em Efésios 6, versículo 12, Paulo fala que eles estão nos lugares celestiais. E essa expressão lugares celestiais é Epo-Uranus. Uranus é o céu que vai desde a crosta terrestre até terminar o ar da atmosfera. Isso é Uranus. Agora, Epo-Uranus é o céu estrelado, é o céu sideral. E Paulo diz que os anjos caídos de Satanás têm como residência esse céu. Eles são os verdadeiros extraterrestres. Ah, existe vida extraterrestre? Existe. Existe. E, inclusive, são eles que estão se disfarçando de ETs. Depois do céu, o Senhor vem. Aí depois, não sei aonde termina o limite desse céu aí, vem o terceiro céu, onde Deus manifesta de forma visível a sua glória. Né? O terceiro céu, o céu dos céus. Mas o Senhor vai castigar nesse dia. Isso aqui, irmãos, é o que diz Apocalipse. Que Satanás será preso, tá entendendo? Ele vai castigar nesse dia dois grupos. O grupo dos céus e o grupo dos reis da terra na terra. Por quê? Porque existe uma aliança. Existe algo muito coordenado entre os príncipes celestes nos ares e os reis malignos que servem a eles na terra. E, inclusive, muitos desses reis dentro dos clubes Bilderberg, dentro da confraria negra dos Illuminati, eles sabem que estão servindo o diabo. E servem a ele de propósito. E se aliarão ao anticristo na terra, conduzidos pelos espíritos de Satanás. Mas nesse dia, quando o Senhor julgar, nesse período de julgamento de Deus, o Senhor vai atar as hostes dos céus e os reis da terra na terra. O que vai acontecer? O que está dito aí? Vão para o lago de fogo já? Já vai começar a eternidade? Não, olha só como é que Isaías também fala, irmãos, desse intervalo que Apocalipse mostra, do milênio. Só que ele não usa a expressão 1000 anos, ele fala muitas gerações. Hof Yamim, em hebraico. Que lá em grego, João chama de 1000 anos. Kilia et. Olha só. Amontoar-se-ão e ficarão encerrados, presos. Em masmorras. Por que masmorras? Porque as masmorras, aqui está falando das masmorras abissais do Tártaro, do abismo de Apocalipse. Lá em Apocalipse fala abismo, aqui fala masmorras. Ficarão presos em masmorras depois de muitas gerações, Rov e a mim, muitos dias. Isaías não dá um número preciso, porque a profecia de Isaías ainda está em germe, se desenvolvendo. Apocalipse depois vai pôr mais detalhes. Mas vocês estão conseguindo perceber a simetria? Depois de muitos dias,
serão visitados. Rapaz, o Senhor já visitou, castigando, prendendo eles, e a expressão encerrados é amontoados e jogados lá dentro. Os reis da terra vão morrer no Armagedon e as almas dele vão para o mundo dos mortos. Vai ficar trancafiado lá no Hades. E Satanás, que ainda não está lá, então essa ideia de que Satanás está no inferno com um tridente, espetando todo mundo, né? Meu irmão, que prisão de Deus que é essa? Eu falo para os irmãos lá na live, é a prisão do Chapolin Colorado, isso aí. A prisão que você sai a hora que quer. Satanás está preso lá, irmão. Está no inferno lá, espetando, né? Como se fosse o rei. E aí manda demônio vir para a terra. Os demônios saem lá do inferno, vêm aqui na terra tentar todo mundo e voltam para o inferno. Mas que prisão mais michuruca essa aí, viu? Tá preso lá, como Milton fala no Paraíso Perdido, no Orco. Mas ele consegue sair. O diabo do Milton consegue sair da prisão, vir na terra, tentar Adão, fazer tudo. Mas a prisão de Deus não é assim, meu irmão. Essa é a prisão do Chapolin. A prisão de Deus, ele será encerrado, selado, ficará ali durante 1000 anos. E é o que está falando aqui. Ele vai reunir essas hostes dos céus, os reis da terra que vão ser mortos no Armagedon, e vai jogá-los todos no mundo dos mortos. E eles ficarão presos nesse abismo durante 1000 anos. Esse trecho é Salmo 2, tá? Também. As nações se levantam. E eles falam que eles caçou. Eles querem quebrar as algemas, vamos romper seus grilhões. Mas o Senhor ri. Aquele que habita no céu zomba deles. Porque no seu tempo lhes falará. É o tempo do dia de Deus. E no seu furor os confundirá. Tá vendo? É a mesma coisa. O Saltério fala da mesma coisa. E aí o Senhor vai jogá-los lá. Só que aí fala assim, ó. Desde que eles são presos lá, vai se passar muitos dias. O que são esses muitos dias, irmãos? Ouve a mim aqui? Os 1000 anos de Apocalipse. Depois, o Senhor fará uma segunda visita para castigo. Por isso que Apocalipse fala que depois Satanás é solto e aí, então, ele é jogado no lago de fogo com aqueles que se revoltarem com ele. A mesma coisa. Então nós não estamos forçando. Essa verdade dos 1000 anos não aparece em nenhum lugar além de Apocalipse. Não, aparece sim. Leia e você verá. Depois serão visitados. Né? E aí vai acontecer o quê? A branca se envergonhará. Expressão poética para a lua, né? A lua se envergonhará e o ardente, o sol se confundirá quando Yahvé vier a reinar aonde? No céu? No Monte Sião. E em Jerusalém, onde eu estava lendo para os meninos. Não é um reino que está aí meio solto, abstrato. Não. É um reino concreto. Em Jerusalém, sob o trono de Davi. Quando ele vier e diante dos seus anciãos for glorificado. Aí começa o milênio. Então, irmãos, é isso que nós estamos aguardando acontecer. E a não ser que isso aconteça, o mundo não vai ter paz. Então, como diz o salmista, orai pela paz de Jerusalém. Quando nós oramos pela paz de Jerusalém, nós estamos orando para o Rei da Paz. Que ele seja reconhecido por eles. Toda a esperança da terra depende disso. E nós também não temos outra esperança. Que o Senhor possa nos abençoar, possa continuar falando conosco. Agradeço os irmãos pela paciência. E vamos parar por aqui. Colocar uma vírgula. Depois a gente continua. Amém?